Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo produzido pelo canal Portugal Legal. Para quem está assistindo ao canal pela primeira vez, eu gostaria de me apresentar. O meu nome é Renato Koprowski e trabalho com assuntos relacionados à imigração aqui em Portugal. Queria também lhe convidar, portanto, para quê? Para que você se inscreva no canal, dê o like aos nossos vídeos, marque o sininho na página do YouTube e, se tiver curiosidade, né? E eu acredito que você tenha, dá uma olhada aqui embaixo. Nós temos uma playlist com todos os materiais já produzidos até hoje e certamente você vai verificar que o canal é focado em imigração para Portugal. Somente tratamos destes temas, nós não divagamos para outras áreas e para outros setores. É específico. Portanto, dá uma olhada na playlist, verifica os conteúdos. Quem sabe tem alguma coisa do seu interesse já publicado, já público, e aí você vai encontrar esse material. Para os demais que já são nossos inscritos, nossos seguidores aqui do canal, nosso muito obrigado por estarem conosco, participarem aqui do canal, dando sugestões, fazendo críticas, fazendo comentários. E sempre lembrando, se você tem um caso seu, uma dúvida sua de um processo ou de uma questão que pretende iniciar um processo, manda aqui para o nosso Instagram, está aqui na tela. Esses assuntos nós não tratamos aqui no canal, porque uma resposta que serve para o seu caso pode não servir para o outro. Então, às vezes, isso gera confusão, porque cada caso é um caso. Uma vírgula, um ponto fora do lugar, muda todo o entendimento. Então, por isso, nós tratamos disto particularmente. E para isso está aqui o nosso Instagram. Pode encaminhar para cá. Perfeito? Muito bem. Dados os recados iniciais, vamos falar do quê? AIMA. De novo AIMA, doutor? Sim, de novo AIMA. Mas desta feita com boas notícias. Porque os centros de atendimento estão em ação. Ou seja, aquela estrutura de missão que vai recuperar os processos em atraso está efetivamente trabalhando. E por isso o governo prometeu e o governo cumpriu. Então, vamos lá. Todos queriam que houvessem marcações. Muitos tiveram que entrar na justiça para conseguir as marcações. O pessoal da AIMA teve que descolar pessoal do atendimento normal para tratarem dos processos, das demandas que vinham do judiciário, das decisões, das intimações e começar a fazer marcação. Muito bem, o governo disse, nós vamos criar uma estrutura de missão para resolver as pendências. Aqueles números lá dos 400 mil, que não são 400 mil, todo mundo sabe, mas enfim, o número que aparece são 400 mil. E por que eu digo que não são 400 mil? Porque muita gente desistiu do processo e não deu baixa. Muita gente foi embora e não deu baixa. E esses números estão computados. Então tem muito a ser feito neste sentido. E não são 400 mil processos. Com toda certeza não são. O que acontece, sim, são outros processos, outros tipos de procedimentos. Artigo 15, artigo 17, artigo 80, artigo 92. São renovações de títulos. Isto é outra história. 400 mil se falava aqui de manifestação de interesse. Então, percebam, vamos colocar os pingos nos is, porque senão a gente coloca todos os ovos na mesma cesta, mistura e pensa que é tudo igual. Não é. Então, vamos lá. Mas, o assunto é este. O governo prometeu a estrutura foi criada e a estrutura está trabalhando. Aí já teve gente que veio nos canais, veio para o Instagram, veio para o próprio canal do YouTube, do Facebook, TikTok, porque não é assim, porque estão remarcando, porque só vão jogar para frente, que não vão resolver nada. Não é isso, gente. Não vamos por este caminho. Todo mundo reclama toda hora, mas, afinal de contas, é só reclamação? Não. Quando não é, não é. E neste caso, vamos lá. O governo prometeu, nós cobrávamos uma ação do governo. E ele veio e mostrou para que veio. É óbvio que essa estrutura não vai resolver isso num estalar de dedos. Não é do dia para a noite que isso se resolve. Não é do dia para a noite. Isso demanda de tempo.
de tempo, porque tem que sentar, todo mundo sabe como é que é o processo. Leva documento, insere documento na plataforma, faz biometria, verifica se está tudo certo e depois o títulozinho chega em casa, né? Cuidado sempre, gente, quando vai fazer a biometria, que depois você recebe a folha com a sua foto, confiram os dados de morada. Por que é que eu digo isso? Porque é comum a pessoa receber aquele papel, não dá grande atenção para aquilo que está escrito ali e depois chora na fila porque o meu título não chegou. Claro que não chegou. E não vai chegar mesmo, porque você não conferiu os dados da sua morada. Foi para o outro endereço, você mudou, ou tem um código errado, o código postal está errado, o número do prédio está errado, o número do apartamento está errado. Cuidado. Você tem que ter todo cuidado quando você recebe esse documento. É ali que muitas vezes a coisa se resolve. Tá? Então, cuidado com isso. E, com relação à estrutura, como é que está funcionando? Pois eu vou mostrar então para vocês. Tem gente que criticou este e-mail, que muito chororou, muita coisa. Está aqui. Eu vou colocar na tela para vocês. Este é o e-mail, evidentemente, que é o e-mail que foi encaminhado para uma pessoa. Nós tomamos aqui o devido cuidado de apagar os dados, né, colocar aqui sombreado. Portanto, esta é a mensagem. Excelentíssimo senhor, número da manifestação de interesse, a estrutura de missão para a recuperação de processos pendentes na AIMA foi criada em 10 de julho deste ano pela resolução do Conselho de Ministros, aquela coisa toda dizendo como é que isto foi criado e o que é esta estrutura. Qual é o objetivo? Cumprir a sua missão. Esta nova estrutura está a desenvolver novos procedimentos, novos sistemas de informação e a criar novos centros de atendimento ao longo do território nacional, que permitirão regularizar os cidadãos migrantes com maior rapidez e segurança. E estão corretos, porque todo mundo sabe que aquela história do SAPA, que você enfiava lá dentro qualquer documento e passava tudo, provavelmente aqui isto não vai acontecer. Certo? Eles estão criando novas ferramentas e também vou dizer aqui que nós cobrávamos novas ferramentas. Nós cobrávamos um sistema mais ágil, transparente, mais fácil de manusear, mas com toda a segurança, para que fraudes fossem evitadas. Então, eles estão trabalhando nisso, está aqui. E é isso que se espera realmente do órgão. Então, começou a funcionar. O trem começou a sair da estação. O comboio está saindo. Vamos acompanhar. Então, diz aqui que vão criar novos centros de atendimento? Sim. E se você verificar logo no parágrafo abaixo, já o atendimento não é no centro de Lisboa, não é ali próximo do Marquês de Pombal, não é na Antônio Augusto Aguiar. Já temos um outro endereço para onde estão sendo dirigidos estes casos. Então, a pessoa que tem uma manifestação de interesse aberta recebe este e-mail, gente, ela tem até, neste caso em específico, dia 15 de setembro de 2024, para quê? Para inserir nesta nova plataforma, e eles dão aqui, tá, o acesso a essa plataforma, para que você carregue todos os documentos necessários ao processo novamente. Então, você esquece aquela plataforma antiga, você vai trabalhar já numa nova plataforma, tá? E carregar todos os documentos. Significa desde o requerimento, significa o contrato de trabalho para quem tem, os documentos das finanças, os documentos, no caso, quando você tem contrato de trabalho, quando você tem atividade aberta, a certidão de não dívidas na finança e na segurança social, quando é o caso, enfim, atestado de morada, comprovante de morada, os recibos de salário que você recebe todo mês, tudo deve ser provado. E tudo deve ser inserido nesta plataforma. Lá, o passaporte, documento de identificação, a data, o carimbo de entrada em Portugal, quando tem, quando não tem, o bilhete, porque às vezes você pode ter vindo de outro lugar, pode ter vindo com escala. Então, tudo isto deve ser novamente alimentado no sistema. E compete a você fazer isto. E tem prazo para fazer isto. Porque deste prazo até o dia do atendimento, alguém vai pegar esses documentos, vai analisar
para ver o que está faltando, se tem coisa errada, se tem condições de avançar com o processo ou não. E, no parágrafo seguinte, diz que, assim sendo, deverá desconsiderar o seu agendamento anterior feito pela AIMA e, em vez disso, comparecer no dia. E aí eles colocam aqui neste documento o dia e a hora em que você deve comparecer ao centro de atendimento. E dão o endereço. Neste caso aqui, nós falamos do Centro de Atendimento Especial de Lisboa, Zona 5, na Alameda Mahatma Gandhi, 1600-500, é o código postal, Lisboa. E ainda tem aqui um mapinha, se você quiser. Clica aqui. Quando você clica ali, você vai abrir um mapa do local aonde está situado este posto de atendimento. Então percebam, aquilo que era esperado, aquilo que tanto foi cobrado do Estado, do governo, começou a acontecer. O governo tem um projeto. Começou com o fim da manifestação. Agora prometeu criar essa estrutura. Muito bem, ela foi criada. Começou as suas atividades. Então vamos ver agora no decorrer do tempo como isto vai acontecer e com qual agilidade nós vamos chegar ao momento final em que aquele número de 400 mil efetivamente desaparece. E aí nós temos o quê? Nós temos uma agência, e é isso que esperamos, não é? Teremos uma agência que, num prazo hábil, porque vai ter uma estrutura melhor, vai ter um sistema informático melhor, então é capaz de dar vazão aos pedidos que vão aparecendo, que vão entrando. Porque nunca podemos nos esquecer que o buraco negro, a caixa de Pandora do processo imigratório em Portugal foi a manifestação de interesse. Foi a possibilidade das pessoas entrarem de maneira com jeitinhos. Vem com visto de turismo, o que vai acabar provavelmente em novembro, porque agora nós vamos implantar o ETIAS, é outra estrutura que vem, não é? Então, vai ter ETIAS, você vai ter que fazer um pedido para entrar em Portugal que não é visto, é simplesmente um pedido, é uma autorização, e ela pode ser concedida ou pode ser negada. Então você vai ter que cuidar daqui para diante. Mas no passado não era assim. No passado tem mais de, se não me engano aqui, salvo uma falha de memória, são mais ou menos 60 e tantos países que têm passe livre, não precisam de visto de turista. E isso facilitava por demais a entrada de pessoas que vinham com segundas intenções, ou seja, pretendiam permanecer e não fazer turismo, e muitas vezes com sequer qualquer qualificação, qualquer conhecimento do idioma, da cultura, do jeito de viver em Portugal e do jeito de viver na Europa. Simplesmente por virem. E tudo isto era permitido. Para piorar a situação, o governo criou uma regra em 2019 que dava o direito desta pessoa que veio de maneira irregular, porque para mim, desculpa, mas é irregular porque o visto é de turismo. E quando você vem com visto de turismo para trabalhar, isto é irregular. Isto não é correto. Então, essas pessoas que vinham de maneira irregular, chegavam aqui, contribuíam um ano para a Segurança Social, pronto, são considerados legais em Portugal. Mas aí foi que a coisa degringolou de vez. Não teve outra alternativa, a não ser o que o governo adotou agora. Basta, corta esses números do 88 e 89 e não há mais manifestação de interesse. Agora você vem com visto consular. Ah, doutor, mas aí a fila do consulado vai ficar grande. Ok, vai ficar. Mas pelo menos se você conseguir um visto, você vai chegar em Portugal, você vai entrar legalmente em Portugal e você vai fazer o seu agendamento e certamente, por não haver mais o volume de pedidos que havia, e ainda há, porque estão pendentes, você vai certamente ser atendido em um prazo hábil. Ou seja, esta roda vai começar a andar, e é isso que se espera, não é? Que a roda comece a andar dentro de um prazo legal. Não quer dizer que você vai chegar aqui no dia seguinte você está com documento.
Não, não é isso. Mas pelo menos você vai chegar, se apresentar e vai ter um agendamento. Você sabe que dia e que hora que você vai comparecer, porque vai ser possível administrar essa massa de imigrantes. E por outro lado, tem gente que diz que não, porque agora que sim, que as máfias vão trazer gente que gente, não, simplesmente é assim. A PSP faz o controle de fronteiras, veio com ETIAS, entra. Veio com visto, entra. Veio no jeito, não entra. Devolve. Devolve para o país de origem. Essa semana apresentaram, saiu um número aí na imprensa, de uma infinidade de cidadãos que foram devolvidos, ou seja, que foram impedidos de entrar em Portugal. E não é pouca gente, não, é bastante. E tem que ser assim. Qualquer país que trata a imigração de uma maneira séria e correta faz isso. Se nós olharmos para os nossos vizinhos aqui na Europa, nós estamos vendo que em determinados países está acontecendo o quê? Estão sendo expulsos do país. Pegou, está sem documento, é imigrante ilegal, vai para a casa de recolhimento, daqui a pouco o Estado freta uma aeronave e todo mundo de volta para a terrinha. É assim. Então, se você está irregular, é porque você entrou de maneira irregular. E o Estado resolveu mudar a regra. É assim. Simples. Não tem outra alternativa. Tem documento? Entra. Não tem documento? Não entra. Criar cotas, como tem gente que quer criar cotas, quer criar bolsas de vagas para determinadas áreas, já é uma coisa meio discutível, já é uma coisa que deve ser muito, muito, muito avaliada e muito bem pensada para não criar mais problemas do que soluções. Eu creio que não é este o sentido que talvez deve ser adotado. Isso talvez é uma razão bastante extrema, né? Uma ideia bastante extrema, criar cotas. Mas é possível, sim, criar cotas. Mas eu creio que não seja bem por aí o caminho. O caminho é, realidade, o quê? Fiscalização. Tem gente reclamando que agora a PSP tem poderes para ir pela rua fora, lá na estação de comboio, na estação do metro, pedir documento dos imigrantes. Gente, isso está na lei. É polícia. É poder de polícia sendo exercido pelo ente competente. E todo mundo sabe que se o imigrante não tem documento, ele está ilegal. E se está ilegal, tem que ser colocado em ordem. E muitas vezes convidado a deixar o país. No passado, o CEF realizava este serviço. Eles iam na área da restauração, na área da hotelaria, na indústria, na agricultura, e faziam uma operação. Vamos hoje pegar uma determinada avenida de Lisboa e vamos dar uma geral aqui nos estabelecimentos da restauração e ver quem é que trabalha aqui, se tem documento ou se não tem. Com aquela mudança da lei lá em 2019, tudo este trabalho veio por terra, porque até aí isto funcionava. Isto funcionava nos anos antes de 2019. De lá para cá, acabou. Então, agora, o Estado está retomando aquilo que ele próprio criou a regra e que é lei e que deve ser aplicada e que pode ser aplicada sem problema algum. E isto está começando a acontecer. Então, é o Estado fazendo cumprir a lei, no sentido de permitir entrada a quem dê direito e no sentido de pegar aqueles que estão aqui dentro e que não estão documentados, que não estão em processo legal de regularização, sejam convidados a deixar o território português. Isto para evitar o quê? Para evitar aquilo que os outros países estão fazendo, que é perseguir os imigrantes ilegais, colocá-los numa área reservada e depois fretar um avião e mandá-los de volta ao seu país.
Então, gente, a situação é essa. O governo prometeu mudanças. Elas estão vindo. Elas estão vindo. Aima prometeu mudanças. Vamos trazer a solução para os 400 mil. A estrutura foi criada, a estrutura está trabalhando. Está aqui o e-mail para vocês. Vou botar de volta na tela. Este é o e-mail que você recebe. E ainda com uma informação aqui embaixo. Cuidado com o e-mail de golpe. Ah, mas então eu não vou olhar e não vou dar atenção para esse e-mail. Não, não. Pelo contrário. Dê muita atenção a este e-mail. A questão é que você tem que tomar cuidado para verificar da onde este e-mail está vindo, e para isso tem informações no próprio corpo deste e-mail dizendo é desta conta que está saindo para a sua. Se não for esta conta emitente, não considere o texto. E, pelo contrário, denuncie, porque isto é fraude. E este aqui é o legítimo. Perfeito? Então, gente, era esse o recadinho de hoje. Governo prometeu, governo cumpriu. Vamos reclamar? Sempre tem gente reclamando. Eu, desta feita, não tenho que reclamar. Eu tenho sim que aplaudir que foi prometido e foi cumprido e está a funcionar. Parabéns, que funcione mesmo e que traga o resultado esperado. E eu creio, como eu disse antes, aqueles 400 mil não são números exatos. Isso é uma hipótese e que vai ficar longe disso e que essa estrutura vai dar conta do recado muito antes do que se pensa para limpar a área dos processos de manifestação de interesse. Perfeito? Era isso que eu tinha para dizer para vocês. Desejo a todos. Já estamos quase no meio da semana, quase chegando no fim. Desejo a todos aí um excelente restinho de semana, um bom fim de semana e a gente se encontra por aqui com novidades assim que elas surgirem. Até breve.